A gente aqui é o professor Luiz. Hoje a gente vai continuar a nossa atividade sobre o filme Divertidamente, falando da importância das substâncias químicas. Qual é o papel que as substâncias químicas desempenham do ponto de vista das emoções, né? As substâncias químicas, elas estão presentes, né, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Na química, uma substância ela vai ser um aglomerado, a união de vários outras entidades, que são chamados de átomos. Então, a química ela vai ser definida como uma ciência que estuda a matéria e também as suas propriedades e transformações. E essa matéria ela é formada por pequenas entidades chamadas de átomos. A matéria é formada por átomos e o conjunto de átomos, a união entre átomos, vai dar origem às moléculas e são as substâncias que a gente conhece, substâncias químicas. Essas substâncias, elas são encontradas em tudo que está ao nosso redor. Tudo que tiver massa e ocupar lugar no espaço vai ser composto por substância química. No nosso corpo, por exemplo, ele é formado por diversas substâncias químicas. Cada uma dessas substâncias vai desempenhar um papel, uma função. Então, a gente tem, no caso das emoções, aquelas substâncias que vocês pesquisaram e elas vão desempenhar as emoções em um nível mais alto, mais baixo, dependendo da concentração e do tipo de emoção que está sendo sentido naquele momento. Então, as substâncias no nosso corpo não estão presentes apenas no cérebro, né? Então, a gente tem aí substâncias químicas em todo o nosso corpo. A gente pode citar, por exemplo, o ácido muriático, o ácido clorídrico presente no sistema digestivo, além de outras enzimas que são usadas aí para digerir os alimentos e entre outras substâncias, só para dar exemplo. No nosso caso, a gente está falando especificamente das emoções, a gente vai tratar de hormônios e neurotransmissores. Como vocês pesquisaram, alguns neurotransmissores, eles são responsáveis aí por fazer uma sinalização. A função deles é informar, transmitir uma informação. O hormônio também ele pode desempenhar esse papel, no caso aí da adrenalina. E os neurotransmissores que vocês pesquisaram, perceberam que alguns são responsáveis por o mesmo tipo de emoção, que é o caso aí da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, é uma substância química que vai ser responsável por efeitos relacionados a humor, a alegria, a tristeza, né? Então, os neurotransmissores são moléculas, são substâncias que fazem a transmissão de impulsos nervosos através dos neurônios, tá? Então, a substância química, ela está presente no nosso cérebro, está presente em toda a parte do nosso corpo e elas desempenham funções essenciais para a nossa vida. A gente sabe que tem substâncias químicas no nosso corpo, sabe que elas desempenham essa função, mas não apenas no nosso corpo. A gente tem as substâncias químicas, como é o caso da água, em outras situações, em outros ambientes. Então a água é um elemento essencial à vida, ele vai estar composto aí, ele forma aí, ele é um elemento essencial para a vida, então a gente precisa de água para viver, basicamente. E a água é uma substância química, ela é representada, toda substância química vai ser representada por uma fórmula molecular e, de modo geral, a gente divide as substâncias em orgânicas e inorgânicas. Devido à grande quantidade de substâncias que a gente tem, a gente faz essa divisão, divide aquelas substâncias que são orgânicas e as outras que são inorgânicas. As orgânicas a gente pode definir em outras classificações como aquelas substâncias que apresentam carbono em sua constituição. Claro que tem exceções. E as inorgânicas são aquelas que não têm carbono em sua constituição. Claro que tem as exceções. A água seria uma substância que não tem carbono, seria uma substância inorgânica. Então, as substâncias, falando novamente da importância, ela está presente em vários
várias situações, vários ambientes. Então, os alimentos, né, por exemplo, são formados por substâncias químicas. Então, eles vão desempenhar papel para alimentar o corpo humano de nutrientes, que também são substâncias químicas, né? E os alimentos são formados por um aglomerado de moléculas, macromoléculas, que vão dar origem aí à energia para a gente fazer as atividades diárias. Então, o alimento também é formado por substâncias químicas. As roupas, né, os tecidos, os materiais que a gente usa para se vestir, tudo é formado por moléculas, substâncias, tá? Então, a matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, é formado por átomos, e esses átomos vão dar origem às moléculas e às substâncias aí. Então, o vestuário, tudo que a gente usa para se vestir, é formado por substâncias químicas. No caso aí, eu vou ter polímeros, né? Poliéster, materiais que vão ser usados para a gente se vestir. Na saúde também. Na saúde a gente vai ter os medicamentos, que também são formados por substâncias químicas. Se você pega um medicamento na farmácia, você olha qual é a forma, vai estar lá a forma e o nome do composto. Então, na saúde, você às vezes vai usar um medicamento. Esse medicamento ele tem uma função, vai desempenhar uma função onde ele vai diminuir a sua dor, a sua febre, esse tipo de situação. Ele vai fazer o papel, ele vai dizer um papel que vai ser bom para você, né? Dependendo da sua deficiência, da sua dor, da sua doença. Tá? Então, as substâncias elas têm esse papel de agirem em prol da humanidade, dos seres humanos, né? Trazendo aí benefícios. Mas também, claro, vai trazer, dependendo do uso, pode trazer malefícios, que é o caso do desenvolvimento tecnológico e econômico. Vou ter aí situações que podem poluir o meio ambiente através dos automóveis, né, através da evolução. Então, tudo isso aí também tem um lado bom, que é a parte do papel desempenhado pelas substâncias químicas do lado bom. Ele vai trazer benefícios para a saúde da gente, a gente vai se vestir melhor, vai ter um material que a gente possa usar várias vezes, mas também tem o outro lado, quando você usa substâncias para produzir uma coisa que pode gerar um prejuízo, que é o caso aí da bomba atômica, da questão do meio ambiente, que também pode ser utilizado com um fim errado, tá? Mas de antemão a gente pode dizer que as substâncias têm um papel fundamental na vida de todo mundo e elas desempenham um papel que vai trazer benefícios para você. Ela age, mesmo que você não entenda ou não veja, ela está agindo o tempo todo, você está respirando substância química, você está bebendo, ingerindo substância química, que é o caso da água, por exemplo. Então elas trazem e desempenham uma série de funções. Para a gente finalizar, a gente tem algumas substâncias que a gente utiliza no nosso dia a dia que a gente não conhecia, né? A gente às vezes usava e não sabia que era uma substância química. É o caso do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, é o caso da água, que é uma substância química, é o caso do álcool, é o caso da soda cáustica, vinagre. Todas essas substâncias que a gente mais usa no nosso dia a dia são substâncias formadas por átomos, são formadas por elementos e vão dar a formação das substâncias. Então, a atividade sobre o filme Divertidamente, ele tem a ideia de trazer o conceito de substância química nas emoções. Como é que você vai ter a atuação de uma substância que vai trazer uma emoção, seja alegria, medo, raiva, tristeza, e se é possível a gente controlar essas emoções através dos estabilizadores de humor, né? A gente poderia pesquisar, vocês pesquisaram se era possível ter substâncias que podem controlar ou estabilizar o humor. Tem pessoas que têm uma deficiência em uma certa substância, um certo neurotransmissor, e eu vou ter lá a ação através de um medicamento, de um produto natural para poder fazer esse controle. Além disso, a gente se aprofundou um pouco na questão das memórias, onde a gente vai ter um personagem do filme que ele vai atuar fazendo a limpeza das memórias em que a Riley ela não usa mais. Então,
quando a gente está mais velhinho, por exemplo, a gente tem um problema que esse personagem que faz a limpeza das memórias, ele não vai mais atuar. Então você vai ter um aglomerado de memórias, que aqui a gente vai dizer que são as proteínas, que vai causar a doença, um dos possíveis causadores da doença do Alzheimer. Então a gente trouxe essa atividade para vocês para tentar contribuir com o entendimento do papel das substâncias químicas e o papel que elas desempenham nas emoções, tá? Então foi essa atividade, vocês vão responder o formulário para a gente finalizar e avaliar essa atividade, o que vocês acharam do filme, se vocês compreendem o papel que as substâncias químicas desempenham no cérebro de vocês e no geral, tá? Então é isso e até a próxima.